Boa tarde. Vamos iniciar daqui a alguns instantes a live com o poeta, escritor e jornalista Valdec Almeida de Jesus. É uma live muito interessante sobre os saraus que são realizados na cidade de Salvador. E aí a gente vai ter essa presença de Valdec aqui, né? Daqui a alguns instantes, nós vamos ter. E hoje à noite, às 20 horas, teremos a presença da Carla Machado falando sobre o canal no YouTube Inscritos. Boa tarde, Valdec. Boa tarde, Domingos. Como é que tá? Estou aqui, Valdec, nessa luta aí, nessa coisa do isolamento, nessa situação difícil que nós estamos vivendo hoje, por conta dessa pandemia. Nós que somos do movimento, que somos da rua, das atividades culturais, então isso, embora esteja escrevendo, esteja fazendo as lives e assistindo diversas lives em casa a maior parte do tempo, mas causa um certo incômodo, você não está com as atividades nas ruas, as atividades culturais que a gente tanto gosta. E você, como é que está? No começo da pandemia foi difícil, foi muito difícil. Continua difícil, mas já estou... A gente vai se adaptando, à nova forma de trabalhar, as limitações, que não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. E depois que começou o movimento de eventos literários, culturais, online, aí também preencheu um espaço, tanto daquela questão do isolamento, da solidão que a gente sente, como também dessa necessidade que nós temos de compartilhar, de estar participando de encontros, de eventos, de literatura e de outras artes. Então, eu espero que a gente já esteja passando, chegando ao final desse isolamento e tirar os aprendizados, Afinal, é muito sofrimento, é muita morte, é muito assassinato por conta de questões políticas enfim. Mas vamos vencer essa batalha. Valdec, algumas pessoas, aqui nós temos um público bastante heterogêneo, pessoas não só aqui da região de Jequié, mas aí de Salvador, diversos lugares do Brasil e até do exterior. Algumas dessas pessoas que não estiveram na Feliz que ou não têm contato direto com você, não conhece a sua trajetória. Então, eu gostaria que você falasse, você de Jequié, falasse um pouco da sua trajetória, mas desse seu engajamento com a cultura, com a literatura. Eu sou natural de Jequié, nasci na Rua da Banca, uma rua que eu estou com 54 anos. A Rua da Banca continua, pelo menos o trecho em que eu nasci, continua ainda com esgoto a céu aberto, com lixo espalhado. Na época não tinha água encanada ali, não tinha energia elétrica, não tinha transporte público. Era a fronteira da cidade com o mato, Do lado da nossa casa, da casa que a gente morava de aluguel, passava o corredor, chamado corredor, que era um cercado de cerca de um lado e do outro, por onde o gado passava, indo em direção a fazendas ou a matadouros, etc. E eu aprendi a gostar da arte da palavra com minha mãe analfabeta. Ela contava histórias para a gente dormir e histórias para a gente dormir para passar fome. Por conta da fome, a gente foi atrás da Igreja Católica, atrás da cesta básica. Por conta da fome, a gente descobriu também que o Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá no Campo do América, distribuía a cesta básica. A gente foi também atrás dessa cesta básica. Então, nós começamos a participar de duas religiões, mais pelo estômago, pela boca, do que pela questão mais espiritualista. E dali fomos morar na fazenda de uma pessoa do Centro Espírita, para que a gente pudesse comer e ter onde morar, porque a gente não tinha condição nenhuma de pagar e nem de se alimentar. E lá tinha uma biblioteca que eu invadia, entre aspas, para pegar revistas em quadrinhos.
Eu estudei ali até a quarta série primária na época e voltei para Jequié para continuar os estudos no IERP, né? No Instituto de Educação Reis Pacheco. E para mim foi um choque, porque a regra gramatical, todo aquelas coisas de disciplinas, matemática, geografia, não sei o quê, tudo separado, para mim, na minha cabeça, não funcionou bem. E o contato com a poesia, propriamente dita, eu tive com livretos que eu comprei, porque eu fui morar na casa de uma pessoa para poder estudar em Jequié, e o dinheiro da merenda eu guardava para comprar livros. Comprei 3 livretos, essa linguagem me encantou, e na época eu não tinha noção do que era, das figuras de linguagem, de rimas, de ritmo, nada disso, mas eu via que era diferente da coisa gramatical, né, da questão do verbo, substantivo, não sei o quê. Para você ter ideia, eu perdia separar sílabas, porque eu achava que separar sílabas era colocar 2 letras e um traço. Em palavras como cavalo, dava certinho, mas quando era feijão, quando era emoção, aí era uma desgraceira total. E a partir daí eu comecei a me encantar por leitura, por escrita. Lia revista, lia folhetos, lia caixa de remédio, lia bula, lia tudo, né? Todo que era papel que eu achava na rua, eu queria saber o que estava escrito. E daí veio militância política, veio leituras, veio formação acadêmica, e veio esse mundo encantado que começou lá atrás com as histórias que minha mãe muitas vezes inventava. Porque no dia seguinte ela emendava um outro pedaço que a gente dizia, não foi assim que a senhora contou ontem. Então todo dia a história que ela contava, porque ela também tinha pouca leitura, né? Aliás, ela não tinha leitura nenhuma de escrita. A experiência dela era na roça, era trabalhar na roça. Então as histórias que ela inventava, no dia seguinte ela aumentava ou diminuía. E foi ali que começou o encantamento meu e de meus irmãos pela arte da palavra. E aí depois veio tudo, veio livros, veio ativismo, veio participação em eventos, enfim, veio uma série de coisas. Foi tudo assim. Hoje eu tenho uma quantidade de livros publicados, eu tenho participação em antologias, eu tenho participado em eventos nacionais, internacionais, locais, de bairros, eventos na quebrada, debaixo de uma marquise, onde tem poeta, onde tem poesia, eu estou ali. Nós temos aqui várias pessoas nos acompanhando, o nosso amigo jornalista, escritor, articulador cultural, Carlos Souza, não é, que a semana passada esteve conosco aqui, falando a respeito do dicionário dos escritores contemporâneos do Nordeste. Temos aqui o escritor Laed Souza, que é de Jequié, radicado em São Paulo, e faz um trabalho pelo Brasil inteiro relacionado à leitura. Temos também a Maria Helena Veloso, que é uma pesquisadora importante da FES, do Trezenário de Santo Antônio. O nosso amigo aqui, Fábio Coqueiro, que é um policial da Observatório Social, pessoas bem interessantes, acredito também muitos amigos seus nos acompanhando. Valdec, você tem inclusive um trecho, uma história de que você teria vendido, inclusive vendeu um fogão para publicar um livro, E você, com tanto sofrimento para publicar um livro, você é hoje um difusor da literatura, já fez várias antologias, você é uma figura realmente mitológica, daria um filme a sua história de vida. Eu tive o prazer de escrever o prefácio, e o ator Lázaro Ramos, que é seu amigo, escreveu a contracapa do livro de memórias seu. Inclusive, Lázaro Ramos, lá na Festa Literária de Paraty, até os jornalistas da Globo vieram me perguntar quem era você, porque Lázaro Ramos disse que esse livro seu tem mais capas do que todos os livros de Jorge Amado, que você já fez várias edições do livro e tal, e foi uma coisa bem interessante que Lázaro Ramos falou. Então, eu gostaria que você falasse dessa trajetória de ter vendido um fogão, porque não tinha comida, e para publicar um livro, e dessa sua trajetória de se tornar um editor de tantas pessoas que não têm oportunidade de publicar.
Bem, esse livro, inclusive o Vinícius está aí na live, e peço desculpa, o Laed de Souza também está aí. Eu peço desculpa a todos e todas, eu não vou poder acompanhar os comentários todos, né? Depois que a live estiver salva, se ficar os comentários aí, eu posso até dar uma olhada. Mas, enfim, essa história do Memorial do Inferno, eu fiz o seguinte, é a história da família, né? É a história da minha mãe. Eu comecei a escrever desde pequeno, desde imitar, a fazer escritas, né? E aos 12 anos eu escrevi o meu primeiro, entre aspas, poema. E foi na época em homenagem à minha mãe, à minha falecida mãe. E, na verdade, eu sempre tive vergonha e medo de mostrar minhas coisas, porque o que a gente escreve muitas vezes são confissões, né? Apesar de nossa vida ser um livro aberto, a minha, da minha família, a gente morava em casa de aluguel, era expulso de uma casa para outra, e a gente vestia a roupa que as pessoas davam, roupa grande, roupa pequena. Minha mãe, sem saber costurar, sem saber nada, cortava e diminuía e aumentava para ver se dava na gente. Eu passei 5 anos com um quichute, um quichute sem os birros. Quichute seria hoje uma chuteira, sem aquelas bolotinhas de baixo, todo liso, porque a gente não tinha como comprar um outro novo. E enfim, imagine você ter um fogão em casa, um fogão de 2 bocas, na época era um luxo, um fogão com forno e 2 bocas, guardado numa caixa. Não me lembro se a gente ganhou, não me lembro se a gente comprou. E a gente morando numa casa, eu participando, eu escrevia muito para várias revistas, mandava carta, mandava correspondência para tudo que era lugar, recebia informação de um concurso literário, de uma antologia literária, né? Que somente em 2013 eu vim identificar quem era a pessoa, a importância da pessoa que organizava, que era a Cristina Oiticica, mulher de Paulo Coelho. E eu fiquei louco para participar da antologia. Na época, eu tinha que pagar uma quantidade, né, e receber 10 exemplares do livro. Aí eu fiz a proposta para minha mãe e ela aceitou logo de primeira, que era vender o fogão para a gente publicar o livro. Vendemos o fogão, publicamos, o prefeito da cidade ouviu uma entrevista minha na Rádio Baiana de Jequié, com João Mendes. João Mendes, na época, isso. E uma matéria publicada no Jornal de Jequié sobre essa publicação da antologia, e me chamou na prefeitura para prometer que ia publicar um livro meu. E eu fiquei esperando até hoje. Né? Quem foi o prefeito? Quem foi o prefeito? Caribé. Já até morreu. Fiquei até hoje esperando. E essa coisa de você prometer, isso me marcou muito. Quando a gente morava em Jequié, eu com 6 anos de idade, meu pai foi morar em São Paulo para cuidar da saúde, que ele tinha outra família, né, com filhos com 60 anos de idade, 80 anos, e a gente ainda era criança. Minha mãe saía de porta em porta, onde hoje é o edifício Mansão Avenida, era uma casa, um casarão antigo, que era um dos pontos onde minha mãe pedia esmola, né, comida, roupa velha, o que fosse. E tinha ali no quintal daquela casa um velotrol de ferro, né? Tipo um carro mesmo, só que por dentro era pedalando. E aí eu e minha irmã Valquíria ficava disputando quem é que ia montar no velotrol. E brigando para querer levar para casa. Aí minha mãe chamava a gente e dizia, não pode levar para casa, não é seu, a gente vai, quando seu pai voltar de São Paulo, ele vai trazer um velotrol novo para vocês. Quando meu pai voltou de São Paulo, que a gente estava morando na fazenda, a primeira coisa que eu fui ver na bagagem que ele trouxe é se tinha um velotrol. E isso a gente pensa que não é nada, mas acabou, me traumatizou. Não me prometa nada, porque eu fico pensando naquela coisa, fico esperando. Se você falar assim, vou te ligar mais tarde, eu fico achando que vai me ligar mesmo. Eu acredito nas palavras, eu acredito na mensagem das palavras. E esse livro, esse poema eu publiquei numa antologia e me lançou, né? Praticamente foi a primeira publicação. E daí em diante, em 2005, já morando em Salvador, eu inventei um concurso literário que lançou mais de 2.000 poetas do Brasil e de vários países do mundo. Inicialmente foi concurso com meu nome, depois eu passei para
concurso Galinha Pulando, né? Prêmio Literário Galinha Pulando. E isso me fez ficar conhecido em vários lugares. Eu tive num evento, por exemplo, a gente esteve num evento lá em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Escritores, e um escritor famoso lá, fazendo uma palestra, eu fui fazer uma inserção, né, uma fala. Quando eu falei meu nome, várias pessoas na plateia, que eram de vários lugares do Brasil, me conheciam, né, por conta desse concurso literário que eu, além de fazer a impressão, pagar por toda a edição e tal, eu fazia a divulgação, eu entrava em tudo que era site, em tudo que era lista de e-mails, e aí é que eu acabei sendo conhecido em vários lugares. E isso me fez ficar conhecido também em Salvador, que a primeira vez, a primeira edição do concurso, eu achava que ia chegar gente igual abelha no mel. Não veio ninguém, porque ninguém conhecia, ninguém sabia do que se tratava, né? Aí eu tive que roubar poemas de pessoas conhecidas e botar na primeira edição. A partir da publicação da primeira, que foram 8 poetas, na segunda foram 30, e aí foi aumentando. Chegou a edição com 250 poetas, né? Isso me tornou conhecido na cena da cidade, e acabei sendo convidado por Leandro de Assis, que fundou, com Carlos Souza, comigo, com Renata Rimé, Gregório Rocha, uma outra, a namorada de Gregório, Yarrebar, é o nome assim, mais Gal, uma colega da gente, foram 9 pessoas mais ou menos, fundou o Fala Escritor. Dali, a gente começou a expandir a questão, porque tinha expressões, artes plásticas, tinha dança, tinha arte circense, palestra, debate, lançamento de livro. E uma coisa me incomodava muito, que tinha uma pessoa que sempre fazia algumas observações no evento, dizendo que os velhos estavam morrendo e que a poesia estava indo para o cemitério. E ela, sendo professora, dizia que os alunos dela não gostavam de poesia. Eu fui procurar saber, conhecer outros coletivos. Realmente, em alguns lugares, a poesia era aquela coisa de velório, né? Aquela leitura compassada, aquela formalidade toda, com aquelas roupas de imortais, que não sei o quê. E eu dormia, eu ficava com sono, com vergonha. Conheci o Sarau da Onça em 2012, quando o grupo já tinha 1 ano. E a partir do Sarau da Onça, eu comecei a conhecer outros grupos de poesia. O Fala Escritor foi em 2009, né? O Sarau da Onça foi em 2012, já 3 anos depois. Aí eu fui tomando conhecimento de eventos, de encontros, de outros projetos, do Sarau Ben Black, e outros saraus que se inspiraram nesses 2 aí, e por aí vai. Aí foi que eu comecei a frequentar os coletivos de sarau. Ô, Valdec, antes da gente entrar na questão dos saraus, você também é um frequentador de vários eventos culturais, de várias festas literárias, inclusive a Feliz Que não é importante, eu sempre digo isso, a Feliz Que surgiu de um papo nosso, na mesa de um bar, a gente tomando uma cerveja lá durante o intervalo da festa literária da festa literária, do Congresso da União Brasileira de Escritores, lá em Ribeirão Preto, lá em São Paulo, e aí nós tivemos a ideia, conversei com você naquele momento, vamos fazer uma festa literária em Jiquié, festa literária do Sertão de Jiquié. A gente não tinha nem a sigla, quem criou isso foi o escritor Moza Benedito, que naquela oportunidade nós conhecemos, né? Conhecemos vários escritores, Fernando Moraes, Pedro Bandeira, foi um evento importantíssimo. Era um evento que só tinha acontecido na década de 40, com Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, e veio acontecer em 2011 com a participação nossa, né? Eu lancei Anésia lá, né? E aí, eu sei que você falasse um pouco, antes de entrar nos saraus aí, dessa sua participação em vários eventos, como esse que nós tivemos do Congresso da União Brasileira de Escritores, mas em eventos internacionais também. Você tem participado em eventos na Suíça, na Colômbia, enfim, levando a literatura, o nome da Bahia, levando o nome de Jiquié para diversas localidades do mundo. Domingos, eu nasci numa cidade muito pobre, num bairro muito pobre, né? Toda cidade tem seus níveis culturais, níveis sociais e por aí vai.
E a casa que a gente morava era casa de aluguel, casa de taipa, uma casa de barro. Para quem não sabe, é uma casa feita com as paredes de madeira entrelaçada com cipó e colocada barro, barro mesmo, lama na parede para fazer a parede. O chão de barro, não tinha esgoto, não tinha banheiro, não tinha nada, ou seja, um casebrezinho simples. E várias pessoas moravam, em alguns lugares ainda moram. Depois passei a morar na Rua da Palha, que era uma rua cheia de poeira, onde não passava, só passava as tropas de animais e não tinha transporte público, não tinha nada. Casa com telhado de palha e por aí vai. E a nossa itinerância fez com que eu me sentisse, que eu valorizasse apenas as coisas muito essenciais. Era o pote de água, era uma roupa usada que recebia, era uma ajuda de uma cesta básica aqui e acolá, e a união familiar, né? Minha mãe fez muito isso com a gente, o afeto nos uniu, né? 8 filhos, ela criou, meu pai faleceu, eu fiquei com 16 anos, com 7 irmãos menores, minha mãe e meu pai eram analfabetos, eu passei a ensinar minha mãe a ler e escrever, e eu comecei, desde sempre, eu só posso valorizar o que realmente tem importância, né? E assim, isso é relativo para cada um. Mas para mim o que é importante numa casa? Um fogão, uma geladeira, quando se der para ter, um banheiro, né? Uma televisão e olhe lá. Agora, muito luxo, muita coisa. Eu não tenho um guarda-roupa, por exemplo. Eu tenho um fio pendurado com minhas roupas. Eu não acho necessidade de estar comprando um móvel para botar a roupa dentro. E aí, isso me faz também levar essa questão de valorização das coisas para as outras áreas, para a educação, para a cultura, enfim. E eu acho que a cultura, por exemplo, ela não tem que ter um cercadinho. Ela não tem que ter um grupo que domina. Ela não tem que ter um grupo que diz o que diz o que é cultura, né? Como acontece muito. Acontece muito, e muitas vezes não por maldade da pessoa ou do grupo, mas porque o discurso já está pronto. Então é muito mais fácil as pessoas seguirem a manada do que desviar do grupo e ser apedrejado, se perder, enfim. E por esse motivo eu valorizo muito as expressões, sejam elas artísticas, culturais, históricas, de cada um, de cada uma. Claro que cada lugar e cada pessoa tem a sua história, tem sua especificidade, tem sua idiosincrasia, tem valores que para mim às vezes não é tão grande, mas para aquela pessoa é a vida inteira dela, é a memória, é a ancestralidade, é a história de vida, enfim, são os afetos e por aí vai. E por conta disso, eu acho que eu não respeito, entre aspas, né? Eu não respeito fronteira. Se tiver, apenas se tiver ali uma placa dizendo que eu não posso entrar e que eu não sou bem-vindo. Mas enquanto tiver portas abertas, enquanto tiver coletivos com a entrada livre, né? Se tiver ingresso e eu puder pagar aquele valor, tudo bem. Se não tiver entrada, se não tiver ninguém na porta, porque eu odeio porteiro que não deixa ninguém passar. Para mim, porteiro tem que ser um intermediador, não a pessoa que impede, né? Se não tem um porteiro na sala de aula, se não tem um porteiro na academia de letras, se não tem um porteiro no sarau, se não tem um porteiro na praça, eu entro, né? Eu estou ali muito para aprender do que para levar, porque muitas vezes a gente, por arrogância, por achar que já tem uma caminhada, que tem uma bagagem, que tem isso, tem aquilo, acha que está levando alguma coisa para um lugar daquele, né? Para um lugar onde está acontecendo um evento. Quando, na verdade, a gente está buscando muito mais do que levando. Então, onde eu posso ir, onde eu posso frequentar, onde me chamam, onde não me chamam, e eu fico sabendo que pode entrar sem precisar de convite ou de ingresso, eu vou. E onde eu posso divulgar os grupos, os coletivos, os escritores individuais, ligados à arte da palavra, porque a arte é muito, muito ampla, né? Então, dentro da arte da palavra tem a literatura, tem jornalismo, tem várias coisas. Mas eu estou num campo muito pequeno, muito restrito, de um aprendiz de escritor, né? Eu me acho sempre um aprendiz de escritor, porque quando eu olho para minhas escritas de um ano atrás, eu acho que não são importantes, que não expressava tão bem. Então, eu estou em busca desse aprendizado. E quem vai e quem pode ir,
pessoalmente ou através de um texto, de uma foto, eu estou levando. Para mim não tem essa de ficar fazendo o caminho e fazendo o cercadinho e fazendo um grupinho. Eu sempre odiei as panelinhas, né? Sempre odiei os grupos de proteção, de autoproteção, de autopromoção. Então, lógico que qualquer saída que você faz, sua cara está ali, é promoção. Você está se expondo, né? Para o bem e para o mal. Mas eu acho que a promoção tem que ser para todos, né? Que o espaço tem que ser para todos. Você participa, inclusive, de um parlamento de literatura, né, na Colômbia, tem um contato, já foi na Suíça também. Como é que foi essa experiência aí internacional? Na Suíça foi através de uma adido cultural da ONU, que é brasileira, nascida em Santa Catarina, em Laguna, Santa Catarina, e que mora na Suíça já há 30 anos ou mais, não sei. E ela, escritora, a gente se conhece às vezes por antologias, né? Por livros comuns. Nós nos conhecemos através de antologias. Eu soube que ela estava criando o varal literário do Brasil, lá na Suíça, dentro do Salão do Livro de Genebra, que é um dos maiores salões de livro do mundo. E ela me convidou, e aí assim, você vai por sua conta, aí eu consegui ficar uma vez em hotel, outra vez eu fiquei na casa de conhecidos lá, que eu acabei conhecendo lá depois. E aí, assim, é tipo uma Bienal do livro, né? Que você tem, às vezes não mora na cidade, tipo a Flickr. Você vai, consegue ficar durante o dia, ou então você aluga um apartamento, ou um quarto numa casa de alguém. E, claro que em outra dimensão, com outros acessos, com outros custos. E participei durante três edições, 3 anos seguidos do Salão do Livro de Genebra. E aí eu conheci Paulo Coelho pessoalmente, já conheci a Marcelino Freire, encontrei lá no Salão do Livro. Conheci vários escritores brasileiros que eu conhecia de nome e acabei conhecendo lá, né, dentro do evento literário. E levamos junto na bagagem a antologia do Prêmio Literário Galinha Pulando. Foi também junto o livro do Sarau da Onça, foi também junto o livro do Grupo Ágape, foi também junto o livro das crianças do bairro Calabar, da Biblioteca Comunitária do Calabar, porque eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade e colocar em evidência tudo que a gente puder. Eu não tenho como carregar 50, 60 livros nas costas, né? Mais do que eu já carreguei em Bienal, em feira de livro e tal. E principalmente porque hoje você paga bagagem, qualquer peso a mais é um absurdo. Mas tem as opções de mandar livretinhos mais curtos, mais simples, tem a opção de mandar material pela internet. Então é sempre uma boa oportunidade. Na Colômbia eu conheci através das andanças de João Vanderlei de Moraes Filho, que é uma autoridade, né, da literatura baiana, brasileira e internacional, de Cachoeira, promotor do Caruru dos Sete Poetas, que veio também na esteira do caminho de Damário da Cruz, que eu não conheci pessoalmente, não conheci em vida, mas o João conheceu, conviveu com ele, o Pouso da Palavra, enfim, lá em Cachoeira, e outros poetas, o Wesley Corrêa, que já tinha ido antes, o Douglas de Almeida, enfim, uma série de poetas, a galera do Poetas na Praça, que já tinha ido antes lá para a Colômbia. São vários festivais. Esse que eu participo, já participei desses que a galera participou, que é um festival internacional de poesia, que tem 20 anos, que acontece em dezembro, todo dezembro. E esse outro que eu participo é o Parlamento Internacional, do qual eu sou embaixador no Brasil. Tem a Rita Pinheiro, que é cônsul, e tem o Cacau Novaes, que é cônsul. E é um evento internacional, é aberto. Não precisa que eu fale, vá lá. Não precisa que eu diga, olha ali. A pessoa vai na internet, se inscreve. Claro, se puder falar comigo, a gente intermedia, mas qualquer um pode chegar e entrar lá. Qualquer um pode chegar e participar. Então, às vezes, a gente fica pensando que as coisas são exclusivas. Ou que João, ou que Maria, ou que Pedro tem a chave. Né? E eu publico muito sobre esses eventos. Às vezes as pessoas não acompanham, não dá tempo de a gente acompanhar tudo. Mas eu coloco lá os endereços, coloco lá os sites. Quem quiser me pedir pessoalmente o contato da pessoa, se eu tiver, eu passo adiante.
Porque, assim, quanto mais pessoas se beneficiarem, não é para a chuva cair na minha cabeça, é para cair na cabeça de todo mundo. Né? Onde houver necessidade de chuva, de cultura, de arte, que caia. Quem puder, quem quiser botar o baldinho e colher algumas gotas, colha. Quem não quiser, espera a nova temporada de chuva. Então, é assim, para mim, a liberdade é total. Não tem que ter essa coisa de protecionismo, é meu compadre, é meu protegido, não. Ed Souza está dizendo que, embora ele é de Jequié, você também é de Jequié, mas se encontraram na Bienal do Livro em São Paulo. É interessante isso, né? Como a literatura permite esse encontro, não é, entre pessoas que são de uma mesma cidade, no caso de Jequié, mas que não se conheciam, são membros da academia. Você é membro visitante da academia, não é, de letras de Jequié, lá é também o membro da academia, vive em São Paulo, você em Salvador, mas não se conheciam, se conheceram em São Paulo, né? Como essa coisa da literatura, eu estava escrevendo, inclusive, um texto de gratidão a todos vocês, inclusive, lhe agradecer pelo seu texto belíssimo que você fez para um e-book sobre os meus 50 anos, né? Reunindo vários escritores, e muitas dessas pessoas eu conheci através da literatura. Por exemplo, Cristina Serra, que é uma grande jornalista e escritora, trouxemos aqui para Feliz que é, a Ingra Liberato, também atriz, através desses encontros de festas literárias e tal, né? Um abraço também ao professor Antônio Marcelo, a professora aí, Couto, né? E aí eu gostaria que você se reportasse, né, a essa temática nossa, que é exatamente dos saraus que são realizados em Salvador. Parece que hoje é um movimento muito grande em Salvador, desses saraus. Há um diferencial, porque geralmente quando você fala em sarau, vem naquela realmente, não é? Aquelas pessoas que não estivessem no Brasil colonial, com aquela vestimenta, não é? Da época de Castro Alves, não é? Mas eu já participei, não é? Inclusive no mês agora, acho que de janeiro, estivemos lá no sindicato dos bancários, né? Tive a oportunidade de recitar poesia, um dos saraus que você estava articulando, mas além de você articular, você é um andarilho, participa, vai em vários saraus da cidade de Salvador, porque eu gostaria que você falasse desse movimento, que eu acho que é um movimento também que Jequié precisa ter, não é? Esses saraus, a professora Carla Carvalho começou um sarau aqui, sarau da linha, na caixa d'água, o pessoal da UESB lá, do movimento estudantil, os estudantes de letras, tem um sarau lá, mas eu acho que precisa espalhar por toda a cidade, como acontece em Salvador. Tinha o sarau, não sei se ainda tem, do Pôr do Sol, que o José Inácio Vieira de Mello fazia aí na alta prefeitura também, né? Eu costumo dizer, Domingos, que um poeta sozinho não faz um sarau. Eu até fiz um banner agora, fiz uma página no Instagram, é mais uma ironia do que uma afirmação que eu fiz lá, que é sarau do canto, cada um no seu canto. Eu acho que a gente tem que se dar as mãos e se intercomunicar, né? A transversalidade das artes, a tão falada interdisciplinaridade, a gente tem que colocar isso em prática. Fica muitas vezes, a gente, teóricos ou artistas da prática, né, da coisa, muito no idealismo, no sonho, que o governo não financia, que a universidade não faz, que a escola não sei o quê, e a gente muitas vezes tem muitas ferramentas e não se dá conta, ou faz meio sem observar o potencial que cada coisa tem, cada ferramenta tem. Tem um poema de João Cabral de Melo Neto, que eu fiz um artigo para a revista Hominida do nosso colega, ai meu Deus, ele vai me matar se eu esquecer o nome dele, Roberto Leal. Esqueceu o nome de Roberto Leal, não dá, é imperdoável. Esse artigo está na revista e está também no meu site, que é um poeta sozinho não faz um sarau. E eu coloco como exemplo o poema Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto, que é um galo sozinho, não tece o amanhã. Aí um galo canta, o outro toma aquele canto e passa adiante, por aí vai.
E em relação aos saraus, aquela figura do sarau da Idade Média, que eu digo assim, né, a Idade Média brasileira, não é a mesma definição de sarau que nós temos hoje. Né? E, claro, ainda tem aqueles saraus, ainda tem aqueles encontros de pessoas burguesas e tal, que é regada a mil coisas, enfim. Mas aí cada um no seu quadrado, né? Cada canto, cada sarau no seu canto, por aí vai. Mas nós temos aqui várias formas de saraus em Salvador, né? E no Brasil. Os maloqueiros, que o Hamilton Borges fala muito desse movimento, que ele participou, foi um dos que fundou, junto com Cuca Matos e Guel Adum, é um movimento literário, né, que ele mesmo pode falar, eles mesmos podem falar mais sobre isso depois. Os Poetas da Praça é uma espécie de sarau, um encontro para lutar contra a ditadura aqui na década de 70, na Praça da Piedade, onde foram assassinados e esquartejados pessoas que lutavam pela liberdade, né? E foram expostos os corpos ali, tem quatro bustos simbolizando os 4 homens, né, que lutaram. Na década de 70... Da revolta dos Búzios, né? Da revolta dos Búzios, né? Exato. Na década de 70, a Walter César, Geraldo Maia, Douglas de Almeida, Ametista Nunes, e hoje, Semira Missé, Tiago Gato Preto, Jeane Sanches, Marcos Peralta, tem uma galera muito forte, ainda ocupa aquele espaço de resistência ali. Em Salvador nós temos saraus temáticos, saraus com uma expressão única, ou com 2, 3 expressões, com uma programação mais rígida. Mas tem saraus que tem poesias, tem contos, tem debates, palestras, campanhas para apoio a vários tipos de atividades, caminhadas contra a violência, cursos pré-vestibular, cinema, teatro, dança, música, batalha de poesia chamada slams, freestyle, que é tipo um repente, né? Aquela briga de um com o outro lutando com as palavras. Lançamento de livro, lançamento de CD, concurso de beleza negra, feira de artesanato, comes e bebes, grafite, tatuagem, artes plásticas, artes circense, teatro, ou seja, tem saraus aqui que junta isso tudo numa noite. E aí quem é que realiza? São pessoas que estão nos seus bairros sem uma alternativa, sem ter uma praça livre, sem ter um centro cultural, sem ter um investimento público ou privado na área da cultura. E essas pessoas que já fazem arte, às vezes separadamente, tem a dança, tem a valsa, tem a capoeira, né? Se juntam e fazem um movimento. Tem grupos de jovens que fazem rap, batida de rap, batalha de rap, debaixo de uma marquise chamada Poesia de Esquina. Não tem um espaço onde eles possam se reúnem debaixo de uma esquina, de uma marquise. Se chover, se protege ali da chuva. Né? Onde é que se realiza isso? A maioria dos saraus de Salvador estão nos bairros distantes do centro. Né? O centro, durante um bom tempo, reuniu, centralizou tudo, né? Teatro, museus, praças, eventos culturais em geral, mas hoje nós temos em Salvador, a maior parte dos eventos que acontecem nas quebradas, nas esquinas, nas praças, inclusive no centro também, porque não tem que ter um espaço determinado, você só pode aqui ou você só pode ali, né? É circulado, é circulante, só que muitas vezes os eventos que acontecem no centro não vão para os bairros. Né? Apesar de não ter uma barreira, um muro, um portão, né? E um porteiro ali proibindo, muitas vezes os eventos do centro não vão para os bairros. E os bairros precisam ter a sua atividade cultural, faz nos bairros e faz também no centro. Faz também itinerante, faz também dentro dos ônibus, faz também nos espaços onde é proibido, porque eu acho que a arte tem que fazer isso, quebrar os paradigmas, né? Acontece finais de semana, geralmente, porque a galera, a maioria, tem outras atividades remuneradas, ou enfim, tem várias atividades, às vezes, e muitas vezes a maioria que pode assistir um espetáculo desse é aos finais de semana. Então, a maioria é realizada aos finais de semana, mas tem sarau, tem terça, tem sarau quinta, tem sarau domingo, tem sarau de madrugada, tem saraus temáticos, só eróticos, sarau, enfim, para onde você olhar e que tema você procurar, você acha. A maioria, como eu falei, não tem um espaço fixo, público, não tem um espaço fixo, particular, então usa associação de bairro, usa
o salão da igreja, o salão de festa da igreja, usa a pracinha, usa a esquina, né? Usa o vão central debaixo do metrô para fazer uma batalha de rap. Então, onde tem espaços, a galera está ocupando. O público geralmente é o público dali, dos arredores, dos bairros mesmo, né? Se você não sabe, Salvador é uma cidade muito mal distribuída, muito mal organizada em relação ao transporte público, muito mal servida. Nós temos todos os tipos de transporte, mas os lugares não se consegue chegar aos lugares, né? Ou porque é muito engarrafamento, ou porque o horário do ônibus é muito demorado, ou porque, enfim, por vários motivos. Às vezes você mora em um bairro de um lado da paralela, não tem um transporte, você não consegue. Quem é que vai atravessar 6 pistas, né, em alta velocidade, carros passando a 80 por hora, para ir para o outro lado, no outro bairro? Tem que dar uma volta de 300, 400, 500, 2 quilômetros, 5 quilômetros, e às vezes gastar 2, 3 horas para chegar. Então tem esses problemas de locomoção. Mesmo com o metrô, piorou, porque tem bairros que ficaram órfãos das linhas de ônibus. Então, ou você pega o metrô, ou você não vai, né? E muitas vezes, naquelas estações alimentadoras, onde o metrô deixa as pessoas para pegar o ônibus, os ônibus ficam ali muito cheios, muito lotados. Então, as pessoas têm horário de chegar em casa, tem que trabalhar no dia seguinte. Então, uma série de impedimentos acaba dificultando o acesso. Mas quem quer, paga um Uber, quem quer, pega uma mototáxi, quem quer, pode rachar a gasolina de um carro de alguém, vai mais cedo, consegue ficar ali até um horário que dê para voltar, e por aí vai. Geralmente, esses eventos têm pouco equipamento, porque não há investimento público, não há uma preocupação direcionada para onde a coisa acontece, né? Onde a arte está. Às vezes acontecem editais que peneiram e não deixam que as pessoas mais necessitadas dos equipamentos e do financiamento consigam chegar nesse financiamento. Então, são equipamentos mais simples, mais comuns, como um microfone, ou até no gogó mesmo, na voz pura, né? Uma caixa de som e tal, enfim. Participar é só chegar e entrar. Uma praça, por exemplo, você basta ficar ali olhando, sentar e assistir, né? Tem uma dinâmica de participação, às vezes eles abrem inscrições, às vezes pede para que levante a mão quem queira recitar, e por aí vai. É muito livre, é muito dinâmico, né? Tem sarau que é mais fechado, tem sarau que tem uma lista de presença, que tem uma lista de convidados, só deixa abrir o microfone no final do evento. Tem sarau que o mestre de cerimônia vai fazendo o chamado ali à medida com que ele vai vendo as pessoas que ele conhece, ou alguém dá um nome, ele vai lá e chama. Tem saraus que o microfone fica literalmente lá no meio do espaço, e você vai chegando e recitando, e falando o que você quer, e por aí vai. Então, é muito diferenciado. Tem que conhecer, tem que ir, para realmente entender e sentir o que é o sarau. Agora, claro que eu estou falando como um andarilho, como um visitante. Para falar sobre um sarau, aí teria que chamar pelo menos 3, 4 representantes de 3, 4, 5 saraus diferentes para cada um dizer como como acontece, há quanto tempo, enfim, por aí vai. A divulgação, geralmente, no início, era entre as pessoas dali. Aí, mesmo na rede social, a rede social barra você. Se você não é meu amigo na rede, eu não vou saber do evento que acontece com um amigo seu, né? Se o seu amigo não é amigo do meu amigo, eu não vou saber do evento que acontece entre eles, né? Então, tem algoritmos das redes sociais que criam fronteiras também, né? Cria barreiras de comunicação. Mas hoje a gente, com as várias redes e com vários grupos de poetas e de escritores e artistas em várias redes sociais, acaba, de alguma maneira, tendo uma interface, e um encontrando o outro, e um retweetando, compartilhando, comentando, e aí vai chegando adiante. Essa é uma das queixas que se faz, e uma das sugestões que se faz. Quando você vê um evento de alguém, compartilha. Você não vai lá, você não está interessado, compartilha. Alguém vai ver, alguém está interessado, né? Alguém da sua rede. De repente é o objeto
é o assunto que um pesquisador está procurando. E aí esse pesquisador, esse professor, esse interessado, ou esse escritor, ou esse poeta que quer encontrar um lugar para se expressar, estava querendo, e é do lado da casa dele, mas ele não sabe, porque você não compartilhou. Né? Não basta estar ali na internet, não basta estar ali no outdoor, no meio da avenida. Se você não passa por ali, ou se você passa e não olha naquele instante, né? Alguém te chamou sua atenção, ou o ônibus deu um solavanco, você foi se segurar. Se você não, naquele 1 segundo, 2 segundos, você não conseguiu olhar aquele outdoor, já foi. Você não vai ter conhecimento. Então, tem essa sugestão de fazer comentários, de fazer resenhas, de fazer críticas, não para destruir, mas para contribuir, né? De comprar o produto desses artistas, livros, né? São poucos os livros editados por editoras, com capa, com não sei o quê, aquele formato mais formal. Mas tem muitos livretos, tem muitos CDs com poemas declamados e cantados, tem muitos livretinhos, zines e fanzines, e folha de ofício dobrada em 4, 5, 6, 8, com poemas internos, poemas de vários poetas. Tem o próprio show do poeta declamando, que você pode consumir ali, passar o chapéu e você botar Parece ali o que, quanto você Valdec, pode. parece que dá uma coisa aí na sua internet, uma certa parada aí. Não sei se os nossos internautas estão sentindo também um certo aí na sua voz, na sua própria imagem. Sei quem está nos assistindo agora aí, dá um retorno, se foi só com o Valdec, ou se vocês pudessem dar um Aqui travou um pouquinho a sua agora. retorno aí. Ao vivo, pausado. Mas isso é normal. Aqui estou conseguindo falar